Olá, vocês estão usando máscara? Então vamos lá, dando continuidade agora, próximo capítulo, geração de 30, fase de reconstrução. Quem vem, quem vem, quem vem? Oh, meu Deus do céu! Não era! Eu tinha que colocar. Passei! Aqui está! Então agora nós vamos falar. Ai, gente, desculpa, mas assim, sou apaixonada pela literatura brasileira, né? Já deu para desconfiar. Então agora a gente vai falar de uma literatura mais engajada, mais apaixonada, mais cuidadosa, né? Em tudo. Então vamos lá. A gente vai falar agora, então, de Jorge Amado e Érico Veríssimo. Silvia, o que muda? Pouca coisa, gente, tá? Então, em termos técnicos, vamos dizer assim, nós temos a literatura altamente engajada, tá? Isso significa que esse engajamento tem a ver com o quê? Com a estética realista, ou seja, a observação crítica, documental da realidade e a questão da denúncia. É lógico que existe aquela vontade de consertar o mundo, né? Mas, enfim, a gente vai ver quem deles consegue fazer isso. Então, a gente vai combinar a visão crítica, né, com essas questões que a gente começa a tropeçar, quer dizer, começa não, continua na realidade. O quê? Nós vamos então falar das regiões brasileiras que até então, né? A gente leu romance, a gente lê os nossos romances até então falando sobre regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, né? É sempre ali naquela região da corte, né? São Paulo, Rio e Minas. Só que agora o realismo ele nos coloca perante uma nova realidade, um Brasil gigante, tá certo? Um Brasil de extensão continental, né? Então tem muita coisa linda para a gente conhecer, tem muita gente, muita cultura, muitas coisas para nós descobrirmos. Eu gosto de pensar que essa literatura é uma literatura de descoberta, porque assim, sobretudo para quem não tem muita condição de viajar, né, ou não viaja muito, até tem, mas não viaja muito, gente, pega um desses títulos aí, dá uma pesquisadinha, de uma resenhazinha de nada, você vai ver, você só quer ler literatura brasileira. É de longe a the best. Alright? Let's go, let's do it. Então, com essa visão, né, das regiões brasileiras, esses autores, desde Raquel, José Lins, tá? José Américo, todos eles têm essa necessidade de resgatar os hábitos e crenças dessas pessoas, desses estados, dessas regiões, dessas culturas, dessas condições, desses grupos de vulnerabilidade que nós desconhecemos. Muitos de nós. Porque se você parar para pensar, essas pessoas que nós estamos estudando, esses sertanejos, essas meninas na prostituição, os menores em vulnerabilidade, como é o caso de Capitães da Areia, o que acontece? Nós estamos estudando a maioria, né, da população brasileira que vive em situação de, né, miséria, de vulnerabilidade. Eles não são minoria, eles são maioria, gente. Eles são maioria. Ou você acha que eles, no momento desse de pandemia, eles estão tendo essa mesma oportunidade de vocês, de receberem a aula aí, né? De ter um grupo de WhatsApp, um e-mail do professor que pode recolher e acolher vocês, né? Então, olha só, a gente vai ter esse jogo das relações socioeconômicas dessa região, né, da região da Bahia e lá do Rio Grande do Sul. Porque agora, mais do que tudo, nós vamos tratar dos jogos de poder. Enquanto os outros romances, eles ficavam naquele aspecto da descrição de uma outra realidade, aqui não é que é uma outra realidade muito diferente daquela. A questão é que agora
os autores, esses dois autores, o Jorge Amado e o Érico Veríssimo, pai do Luiz Fernando Veríssimo, aquele cara que escreve aquelas crônicas maravilhosas que a gente morre de dar risada, tá? Ele eles vão então abordar o quê? A análise dos jogos de poder que estão por trás, os jogos de poder que estão por trás da manutenção das condições de miséria em que essas pessoas, a maioria, vive. A gente não está falando de minoria, gente. Acorda. Esse papo de minoria, ó, já venceu o código de barras. É maioria. É maioria. Tá certo? O brasileiro, a maioria de pele parda ou negra, o brasileiro, a maioria está em situação de vulnerabilidade, né? A gente precisa começar a pensar, não é uma minoria que está em vulnerabilidade, não, são milhões de brasileiros, né? Então vamos lá. O Jorge Amado é o cara da Bahia, que vai falar de Salvador, de Ilhéus, da região do cacau, dos fazendeiros, conhecidos por coronel, né? O coronel é um título de poder, não é um título de patente. Coronel, general, marechal, não tem nada a ver, né? Coronel era o nome que as pessoas mais simples e pobres utilizavam, era o epíteto, né? Com o qual elas se dirigiam a essas pessoas porque eles tinham mais dinheiro, porque eles mandavam, eles davam as cartas. Então a gente vai, através de Jorge Amado, conhecer a realidade, né, dos trabalhadores das áreas do cacau na Bahia e também da região, né, praiana, das relações do homem do mar. E, enfim, tem muita coisa boa por aí. E o Érico Veríssimo, ele é quase que um historiador, porque uma das características da obra dele é a descrição, o resgate da história, né, da formação do povo rio-grandense. E ele tem romances maravilhosos. Ele analisa a sociedade, ele analisa a formação do povo gaúcho, ele critica a ditadura, né? Então, Jorge Amado, Érico Veríssimo também tiveram embates lá, né, com os censores, com os posicionamentos políticos, enfim, minha nada, mole vida. Então, aqui, essa coisa fofa, Jorge Amado, né, nascido em Itabuna, morreu em Salvador no ano de 2001. Ele foi um militante do Partido Comunista Brasileiro, ele foi exilado, Argentina, Uruguai, e saiu de novo. Em 1952 ele volta de novo e, né, olha, ele tem uma vida maravilhosa, casada com a lindinha da Zélia Gattai, né? 4 anos mais nova que ele, morreu depois em 2008. Ele ocupou a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Pouco após a morte dele, a Zélia também teve a mesma cadeira que a dele. Aliás, eu adoro esse número, né? 23 é o número do dia do meu aniversário. Então, o número 23 eu acho o número mais lindo do mundo. Então, o que a gente precisa saber dessa coisa fofa? Então, ele é conhecido como o cara da literatura e militância. Por quê? O primeiro movimento dele na literatura foi uma literatura de militância política, né? Quando ele estava filiado ao Partido Comunista do Brasil, em que ele participava, ele chegou a se eleger deputado federal. E aquela lei de liberdade religiosa, né, é dele, gente. Olha que tudo. Porque o cara vem da Bahia, onde a questão desse misticismo, né, a questão das religiões de matrizes africanas, o preconceito, né, com aquelas religiões, o candomblé, né, os centros espíritas, e ele retrata isso também nas obras dele. Ele é tudo de melhor. Então, nessa fase de militância dele, de literatura engajada, a gente vai ter o quê? As críticas sociais a partir do quê? De um universo de miséria, abandono, pessoas, seres humanos sendo explorados, tá? Então, é lógico que como ele tem uma formação ideológica, essa... Ui, desculpa.
essa literatura dele, nesse momento, vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer uma análise, lembra das características do realismo, naturalismo? Analisar, estudar e propor, né? Então, ele vai, a partir dessa literatura dele, né? Com essa formação ideológica, essa consciência que ele tem, ele vai, então, tentar depois oferecer possibilidades, né? De como o governo deveria se comportar, agir para amenizar essas relações. O psicologismo do Jorge Amado, ele tem a ver com o contexto histórico e social das suas personagens, tá certo? Então, é aquela coisa meio do, vamos dizer assim, do fatalismo, as pessoas ficam submetidas às condições do tempo, da raça, do meio, né, da sua biologia, enfim. Então, nós temos, por exemplo, né, essa questão de relações sociais. Três personagens aqui para citar, né? Em 1935 ele publica Jubiabá, Antônio Balduino, né? É uma personagem muito emblemática. Quando a gente fala de Capitães da Areia, a gente está falando de Pedro Bala. Quem leu Capitães da Areia sabe que eu estou falando. Uma criança, né? Os Subterrâneos da Liberdade, Mariana, é uma, se não me engano, uma trilogia esse livro. Então, o que a gente observa? Ele, nessa fase da literatura militante dele, o vocabulário toma muito emprestado palavras dos grupos, né, da militância dos partidos de esquerda, companheiro, não sei o quê. Por quê? Porque é o que reflete a natureza do engajamento. As personagens, elas são idealizadas, sobretudo aquelas que estão em papéis políticos. E o foco da a discussão desses livros dele é justamente o quê? A abordagem da luta de classes. E isso ele faz muito bem. Embora em 1931 publique-se O País do Carnaval, somente em 1933, com a publicação da obra Cacau, nós conseguimos então encontrar uma obra que faça jus a essa representação da literatura de militância dele. Por quê? Nós temos um romance que trata do processo de conscientização dos trabalhadores da sua classe. E, gente, não tem nada mais dolorido para um ser humano em vulnerabilidade do que ter a consciência da sua condição, né? Porque enquanto se vive alienado, opa, bora ali, né? Mas quando você ganha consciência, né? Aí vem a dor de ser quem se é. Então, Cacau, tá lá, 20 capítulos que não tem uma linearidade, uma sequência cronológica. Por quê? Porque ele tem a ver com lembranças que vão e voltam ao sabor da personagem. Ele é um romance narrado em primeira pessoa. José Cordeiro, o sergipano, um menino que vem da burguesia, né, um burguês falido, um dia ele larga tudo, ele abandona o Sergipe e vem para a Bahia, para a zona do cacau, né? E aí ele vai se tornar um trabalhador comum, vai lá colher cacau, rastelar, põe para secar, recolhe e tal. E vivendo essa vida, né? O que acontece? Ele conhece o lado de lá, né? A relação dos opressores e dos oprimidos. Então, um burguês ganhando uma consciência de mundo. Então, por que esse livro ele tem esse aspecto de rompimento com a sequência cronológica, né, dos fatos? Porque é um livro em que o sergipano, né, que o José Cordeiro, ele vai dando, então, ele vai revelando as vivências, ele vai dando o testemunho daquilo que ele viveu. E como ele era um cara instruído, alfabetizado, qual foi o papel dele em relação a essas pessoas? Isso mesmo, ele acabou por se tornar uma pessoa que deu luz a essas pessoas, que trouxe consciência, tá? Então, Jorge Amado, né, logo em 1995,
Isso a gente está falando 45. Em 1995, ele recebe o prêmio Camões, um cara premiadíssimo. 1954, Os Subterrâneos da Liberdade. Você tem essa temática social sendo tratada sob o contexto do Estado Novo. A história ficcionalmente organizada, ela retrataria então a luta da reconstrução do Partido Comunista durante o período Vargas, tá? Então, para quem gosta de uma literatura politizada, esse Subterrâneos da Liberdade é super bacana. Então, nele, nós temos a presença de classes e as polarizações, opressores e oprimidos, não é isso? Então, as personagens populares, né, elas se movem através de quê? Daquela vontade de transformar a sua realidade, né? Então, eles são quem? Esses personagens populares? Operários da metrópole, São Paulo, porque São Paulo era referência para tudo ali para eles, tá? E camponeses do Vale do Rio do Salgado, do sertão do Mato Grosso, tá? E nós temos personagens burguesas que elas agem e vivem de acordo com os interesses para manter o seu status quo, manter a sua realidade, tá? Então aqui, como que isso vai ser apresentado? Nós vamos ter então festas, né, suntuosas versus o quê? As greves por melhores salários. Nós vamos ter aqueles barulhos de festas, de pratos, de louça, aquele cheiro de comida, contrastando com o quê? Com os sons dos presos políticos nos calabouços. Então, tem uma fala de uma personagem que eu até coloquei aqui, né? É, a consciência política representa a infelicidade do trabalhador, pois este, ao saber de sua condição de explorado, angustia-se e se amargura. Lê aí no livro de vocês, tem um trechinho aí desse romance, tá? Então, tem uma fala também do Jorge Amado que foi muito polêmica, em que ele disse assim um dia, lá no prefácio do Cacau: tentei contar neste livro, com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia. Pá! Logo todo mundo caiu em cima. Como assim? Um mínimo de literatura, um máximo de honestidade. Ele não está sendo, né? A gente está falando dos caretas, dos tradicionais. Por quê? Ele era contra o beletrismo, aquela literatura pomposa, com vocabulário rebuscado, que segue as regras. A literatura, ela tem que reproduzir a realidade que eu estou narrando. Então, você tem, assim, a voz do narrador é muito próxima da voz das personagens. Nesse sentido, aquela linearidade do discurso, da linguagem, ele é mantido. Você não percebe, assim, o narrador utilizando uma língua mais culta e a personagem, né, reproduzindo as falas do seu grupo. Nós temos uma forte marca da coloquialidade na linguagem. Por quê? Porque foi uma tentativa de preservar a oralidade do povo baiano, né, gente? Agora ele vai ficar escrevendo lá como um personagem do aqui do Mato Grosso fala. Não, ele está reproduzindo a Bahia. Então, estando na Bahia, comporte-se como um baiano, coma como um baiano. Ulala! Então, depois nós temos homens e mulheres socialmente excluídos e economicamente marginalizados. É isso. Trabalhadores da terra versus coronéis, trabalhadores no mar versus a natureza, porque a natureza é a grande antagonista desses homens que vão ao mar. E para falar disso, né, nós temos então aqui na segunda fase dele, ele já buscou o quê? O humor, a leveza e um resgate do sentimento de brasilidade. Aqui, em 1958, ele estava recém-retornado do último exílio dele, né? Então, ele deu uma guinada na literatura dele, né? Se vocês pesquisarem na internet, tem várias falas dele, né? Entrevistas que ele conta um pouco, é super bacana. Então, Gabriela Cravo e Canela, nós temos algumas coisas a considerar. Nós temos dois mundos retratados.
retratados. O do Coronel Bastos, que representa a oligarquia, e Mundinho Falcão, que representa o progresso, a modernidade, uma nova força política, né? Um novo olhar político. E o Coronel Bastos, ele tem a morte dele no livro e o momento em que Mundinho Falcão se torna, então, o político lá. E o que acontece? A morte dele é representativa, porque com ele morre todo aquele passado, toda aquela opressão, tenta-se, né, reconstruir através da figura do Mundinho Falcão uma nova realidade social. Uma outra coisa, nesse romance da Gabriela Cravo e Canela, nós temos assim a emancipação da mulher brasileira começando de uma forma muito suave, muito lenta. A Gabriela ela surpreende porque ela é uma menina que ela não é casada, mas ela vive, né, como esposa de um homem. E esse homem quer ir para a cidade grande junto com ela. Ela fala: "Não, meu bem, mas você quer ser, né? Você quer ser fazendeiro? Vai cuidar da sua vida. Um dia, se a gente se encontrar, tudo bem, né? Então, ela não se entende como uma mulher que teve, né? Que foi utilizada, porque tudo que ela fez, ela decidiu pela vida dele. Essa questão do protagonismo feminino vai longe nessa literatura aqui. A Lívia de Mar Morto é uma menina de uma família que mora lá na Cidade Alta, né? Em contraponto com o Guma, que é um pescador lá da Cidade Baixa, né? Então a gente tem esses mitos, né? Esses valores, essas oposições. A Lívia, ela abdica de um casamento com alguém da sua classe e se casa por amor com um pescador, contrariando tudo e todos. Ou seja, a mulher decidindo o seu futuro, a mulher decidindo sobre a sua vida. E como toda mulher, essa questão do Mar Morto é o emblema, né, do homem contra as forças da natureza. O marido dela, o Guma, vem a morrer. Só que, fugindo à tradição das mulheres que perdiam os seus maridos, em sua grande maioria, para o mar, a Lívia, ela não virou funcionária de nenhuma indústria, ela não virou empregada. O que ela fez? Ela se apropriou do saveiro do marido dela e foi para o mar. A mulher tomou o destino em suas mãos. E, e aí a gente tem, desculpa, a mistura do misticismo, né? Porque aquela mulher poderosa em alto mar, no saveiro, indo pescar, ela rompe com padrões da sociedade. Porque após a morte do Guma, para ela restava o quê? Ser uma viúva que vai trabalhar numa fábrica, né? Ser uma empregada do mercado de peixe, ou então virar prostituta. E não. Ela tomou o futuro dela em suas mãos. Embora a gente tenha uma discussão aí desse não ajuste de algumas coisas desse universo. Em 1964, nós temos Dona Flor e seus dois maridos. Essa história ótima, porque a Flor fica viúva de um marido porque ela era apaixonadíssima, um cara super para frente, uma relação tórrida. Aí ela fica viúva. E ela acaba se casando com um farmacêutico mais recatado, etc, tal. Só que assim, quem que volta do mundo dos mortos para atormentar a Flor? Pois é, o marido dela. Por isso que se fala Dona Flor e seus dois maridos. Teresa Batista, Cansada de Guerra, de 1972. É a história de uma menina abusada, violentada, que contorna e dá a volta por cima. Teresa Batista, Cansada de Guerra, né? E Tieta do Agreste. Também fala da mulher, da opressão, da libertação, da tecnologia, da chegada da luz no Nordeste. São vários recortes daqui. É tudo maravilhoso. Agora, essa figura deliciosa, Érico Veríssimo, o pai do Luiz Fernando Veríssimo. Então, ele, de acordo aí, né, com a compilação da apostila, ele é o cara do tempo e da memória. O que significa isso? Tempo e memória. Ele é o autor que tem
como característica ser um excelente historiador, tá certo? Então, nesse sentido, ele resgata vamos dizer, ele resgata a identidade do povo do Rio Grande do Sul, através de uma literatura que busca o quê? Falar de como começou a história dessa bela e poderosa gente. Então, sim, o estilo dele, de todos eles, simples, despojado. Aqui a gente tem uma coisa, o uso do discurso indireto livre. Sabe aquele momento em que o narrador invade a mente da personagem, que você tem que ter muita segurança dos marcadores linguísticos, textuais, para saber quem é que está falando? Se é a personagem que está pensando em voz alta ou se é o narrador que está fazendo, né, um comentário. Então, a questão do monólogo interior, aquelas personagens que conversam o tempo todo consigo mesmas. O ritmo cinematográfico das ações e dos acontecimentos, tá? Tem obras e obras dele que já viraram filmes, já viraram séries, procurem por aí, vocês vão se apaixonar. Então, aqui, uma característica dessa obra dele é que o destino de um indivíduo, quando está sendo narrado, ele vai interferir no futuro na vida coletiva, na vida do povo, da família, da cidade, do estado, tá? Ele trabalhou com crônicas de costumes, onde ele descreveu minimamente, né, numa descrição minimalista, a sociedade e os costumes de seu tempo. Então, nós temos aqui 1938, Olhai os Lírios do Campo. Gente, é um must read. Vai atrás desse livro, baixa o PDF, vai ler. É tudo de melhor. Depois, nós temos a trilogia de 1947, O Tempo e o Vento. Já vamos falar. Em 1936, ele ganha o Prêmio Machado de Assis por Música ao Longe, e em 1954 pelo conjunto da obra, para vocês verem o quanto esse cara era grandioso. Em 1965, o Prêmio Jabuti, beleza. A primeira fase dele é a do romance urbano. Ok. Então, o que ele descreve nesse romance urbano? Os costumes da elite, o cotidiano da história, né, do povo gaúcho. Agora acontece o seguinte: essas obras são voltadas para os problemas sociais. E aí nós temos uma tênue, né? Um tênue resvalar do lirismo e do psicologismo. São obras delicadas, são obras lindíssimas. Clarissa, que seria considerado, então, o romance marco, né? É um dos romances mais lindos dessa vida. E depois, em 1935, com Caminhos Cruzados, nós temos, tá? O Prêmio Graça Aranha, e esse Caminhos Cruzados, ele fala das crises morais e espirituais da sociedade moderna, ou seja, aquelas relações vazias, o isolamento social, aquele fato das pessoas não terem a capacidade de se ligarem umas às outras de modo significativo, né? Música ao Longe, que é uma continuação de Clarissa, né? Premiadíssimo. Um Lugar ao Sol. A segunda fase é a tal da investigação histórica, quando, através, né, por exemplo, ali da trilogia O Tempo e o Vento, ele então vai descrever a origem do povo gaúcho. Então, o continente, que é, né, o primeiro livro que ele solta ali em 1900. Gente, essa trilogia, no total, são mais de 2.000 páginas, mas é uma obra-prima da literatura brasileira. Você quer conhecer a literatura do Sul? E outra, para quem vai fazer vestibular no sul do país, os autores do sul, eles não caem, despencam. Então, tem que ler, tá? Então, assim,
de que se trata esse continente? O continente ele vai ter um tom meio de epopeia, não naquela coisa de exaltar, de viajar, né, na maionese, igual as epopeias. Não, ele tem o tom de epopeia porque ele vai tratar de quê? Das figuras heróicas, das batalhas, né? É o momento da história do Brasil em que nós temos lutas para definir os contornos, né? Nós temos as lutas entre os portugueses e os espanhóis, aqueles conflitos, né, de fugiu, né, de bordas lá, né, de demarcação territorial. Nós temos depois a narração dos conflitos dos farrapos versus os imperialistas, dos maragatos e os florianistas na revolta da Armada. Gente, é uma aula de história. Então, começa pela história de Ana Terra, a matriarca da família que seria, assim, a família que fez o Rio Grande do Sul ser o Rio Grande do Sul. Então, ela é a matriarca e os descendentes dela, eles vão dar origem a uma família chamada Terra Cambará. A Bibiana, a neta da Ana Terra, ela se casa com Rodrigo Cambará, que era um capitão, né, que participava dessas batalhas. E existia, né, entre os Terra Cambará, uma rixa antiga com a família Amaral, tá? Então, assim, a cultura, tá? Ancestral, gente, a cultura do Pampa, né? Para quem conhece os Pampas, nem que seja de fotografia, é tudo de mais lindo. Enfim, o retrato, que é o segundo livro, ele é composto por 4 partes, em que você tem, então, a narrativa da família Terra Cambará até 1945. O Rodrigo Terra Cambará, já estamos, então, falando do neto do Capitão Rodrigo, do primeiro romance lá do continente. Ele é uma figura justa, generosa, populista, e ele se torna então um político. E ele acompanha Getúlio Vargas, né, até o poder, tá? Então, o tom épico de heroísmo, batalhas, acaba sendo trocado por uma atmosfera de uma análise psicológica. Em O Arquipélago, que já é a última fase, nós temos o encerramento da história dessa família Terra Cambará, que definiu os limites do Rio Grande do Sul, e passamos então a ver um Brasil, um Rio Grande do Sul e Santa Fé que se modernizam. E aquelas oligarquias, então, gaúchas, elas não cabem mais naquele momento histórico. Tá? Então, os cambarás acabam tirando o apoio político deles ao governo, aderem à Revolução de 1923, eles se juntam aos arqui-inimigos deles, da família dos, né, Amaral, os Maragatos. Então, esse livro, ele encerra fazendo o quê? Uma análise, um balanço das tradições rio-grandenses, das tradições gaúchas versus a modernidade. O tempo aqui já está quase estourando. Então, ai, saudade do Sul, né? Coisa mais linda. Então vamos que vamos. A terceira fase, o romance político, já estamos acabando. Esses romances políticos, eles têm uma abordagem satírica. As temáticas são políticas e satíricas. É a tal da literatura engajada mais uma vez, ok? Então, como que eu tenho literatura engajada? Nós vamos ter a denúncia dos governos militares, as violações dos direitos humanos, os abusos, questões universais. Então, são obras desse período. 1965, O Senhor Embaixador, esse livro é um barato. Por quê? O embaixador está lá no Mar do Caribe e ele, de repente, se põe a questionar qual o sentido das revoluções, qual o sentido de se armar e ir para a rua, matar um irmão, matar uma pessoa do povo, né? Qual o sentido dos golpes militares nos países da América Latina? Ele busca
entre outras coisas, discutir inclusive o papel do intelectual. Qual é o papel do intelectual? Ficar vomitando regras de como a gente tem que se comportar? Vocês já pararam para pensar qual é o papel do intelectual, né? Ah, eu vou lá fazer filosofia, sociologia, direito, depois eu quero fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, eu quero ser um intelectual. Qual é o papel do intelectual, né? Então, esse livro, entre outras coisas, discute isso também. Qual é o papel do intelectual em meio a esse ambiente, a esse sistema de conflitos, de exageros, de desmandos, né? E, entre outras coisas, esse embaixador, nas suas reflexões, ele se põe assim, né? Ele se posiciona na defesa da luta dos princípios e manifesta horror a todo e qualquer tipo de violência, que é o que qualquer pessoa minimamente, né, com juízo na cabeça, vai repudiar. Em 1967, O Prisioneiro, e em 71, se não. Ai, gente, tô eu, né, dando uma de Faustão aqui de novo. Incidente em Antares. É uma sátira política à ditadura militar, mas esse romance, ele é hilário. O começo é pesadão, porque tem muita descrição, tem aquela colocação de características históricas para contextualizar a gente, mas a hora que a história desenrola, o que acontece? Um grupo, né, de coveiros entra em greve. E nisso, os mortos acabam ficando empilhados. E a cidade começa a ficar podrinha. E aí o que acontece? Os mortos, eles levantam e tomam a cidade. A cidade fedia em todos os cantos. E aí ele vai tecendo as críticas contra a corrupção, contra a ditadura, os abusos, né, do período militar, o autoritarismo. É uma obra sensacional, vale super a pena, né? A pena. Então, vocês me façam o favor de lerem a teoria, lerem os textos, porque assim, vocês não vão ler os romances, né? Mas pelo menos esses excertos que o material de vocês traz, vocês precisam, né, colocar em dia. Outra coisa, gurizada, comprei já minha tinta para minha impressora, vou começar a imprimir meus relatórios de tarefa que eu tenho recebido, tá certo? E depois eu vou encaminhar para a orientação pedagógica, né? Para começar a mandar e-mail para o pai e para a mãe, por que Joãozinho, Mariazinha não está fazendo tarefa. Eu tenho separado tudo por pastinha lá no meu e-mail, já comecei a montar minha planilha, só estou precisando agora ir lá trocar a tinta da minha impressora para então eu emitir essa lista. Por hoje é só. Um beijo, um queijo e não se esqueçam, ponham a sua máscarazinha, usem máscara. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Beijos, até a próxima. Se cuidem.